E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Delmondes. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Fernando Cauê, o Reginaldo, para a gente poder falar sobre assuntos relacionados a machetas e masculinidades no nosso podcast. Tadinho, tá difícil ser macho. E aí, Reginaldo, me conta como está sendo ser macho essa semana. Rapaz, essa semana tem sido cansativa ser macho, cara. Tô com dor no corpo, sou sedentário, cara. A gente tava no processo aí da mudança da minha namorada cara, ficar fazendo coisa de mudança, pensando nessas coisas, cansa a mente, cansa o corpo. Nossa. Né? Cansa. Mas pra sedentário mesmo, né? Eu sou sedentário, não é orgulho, gente. Não me orgulho, a gente fala dando risada, porque eu tenho que rir pra não chorar, né? Afinal, né? É o que eu tenho pra hoje, agora. Mas, porque é o seguinte, eu vou desabafar aqui, hein? Eu vou desabafar. Na hora de ajudar na mudança, os amigos tudo sobem, entendeu? Que isso? Não me chamaram. Não me chamaram, não vem não. Entendeu? É isso que acontece, entendeu? Na hora da festa, na hora da cerveja, na hora do álcool, alcohol, tá todo mundo abraçando, todo mundo falando que ama, tocando violão, usando dorga, se divertindo. Na hora que é para atravessar a cidade com uma porra de um sofá nas costas, não teve um fela para passar lá. E isso tudo é um grande drama e uma mentira. Na verdade, eu não contei para ninguém que seria nesse fim de semana. É só pra gente fazer um grande gancho aí para puxar o assunto de hoje, Léo, que meus amigos me deram gosto na mudança. Como é que fala o assunto de hoje? Muito bem, muito bem. Eu acho que é muito relacionado mesmo, assim, né, cara? Porque você é um cara que fez muito esforço, Reginaldo, assim, né? Esforço, digo, sim, né? Amar requer manutenção, requer esforço, requer proximidade. A gente vai falar do exato oposto disso, que é o ghosting. Quando, em vez da proximidade, a gente desaparece, a gente some, ou as pessoas dão um ghosting na gente. Mas antes de eu entrar no assunto, deixa eu te perguntar, qual que era a distância mesmo, cara, da casa da sua namorada para sua casa? 39 quilômetros. 39 quilômetros, cara. Caralho. Quer dizer, para você ir e voltar é 80 quilômetros quase. É ir pra praia, né? É um rolê de ir pra praia. Tipo, é cansativo, né? Seja de transporte público, seja... Lógico que transporte público é mais cansativo de transporte privado, de carro, de moto, de que seja. Mas é cansativo de qualquer jeito, né? Rapaz, caralho, 40 quilômetros, mano. Que brisa, velho. E não é bizarro pensar que é dentro da mesma cidade, Léo? Dentro da mesma cidade, mano. Você anda 40 quilômetros no mesmo lugar ainda, mano. Dá pra ser outra cidade, né? Não, lógico que dá, Reginaldo. Porque da minha casa, que é outra cidade, pra sua casa, que é em São Paulo, é menos? É menos, porque inclusive eu corto por São Bernardo pra ir pra casa dela. Eu pego Anchieta, São Bernardo, Santo André e passo por Mauá, né? Eu acho que daqui aí deve dar uns 20 quilômetros, deve dar metade do caminho. Isso porque tem que fazer a volta. Se tivesse uma ponte ali na Billings, dava para chegar, ou pelo Rodoanel, se tivesse uma saída aqui pela Zona Sul de São Paulo no Rodoanel, era capaz de ser mais perto. Caralho, cara, que viagem, mano. Então, show, né? É isso, assim, cara, o amor, aliás, não só o amor, né, cara? A manutenção de qualquer relacionamento de amizade, relacionamento de família, relacionamento de qualquer coisa, você precisa de proximidade, de conta. Cara, tem um livro, cara, que eu comprei essa semana, que é um livro muito interessante, assim, né? Ainda falando sobre o oposto. É a teoria, tipo, em inglês, né? Chama The Let Them Theory. Tipo, a teoria do deixa eles, tá ligado? Por quê, né? Ele fala muito sobre amizade, assim, né? Que em momentos diferentes da nossa vida, a gente se aproxima de uma pessoa, se aproxima de outra pessoa, tal. E a gente tem essa tendência, né, cara, a se apegar a pessoas que já passaram, quando, na verdade, é só um apego à nostalgia. Porque, olha que louco, ela fala assim, para você construir uma relação, uma relação, seja como for, você precisa de, no mínimo, 40 horas de contato próximo, de presença mesmo. Para você construir uma amizade, que é uma relação mais aprofundada, você precisa de em torno de 200 horas, cara, de contato próximo. E aí, então, proximidade é um item essencial para se construir uma relação, tá ligado? Aí, olha que doido, assim, a gente, conforme a gente vai deixando de ter contato próximo, e a gente vira um contato em um grupo de amigos, tá ligado? Você vai, no máximo, passando a ter uma interação ali por mensagem, tá ligado? Vai passando e tal, e aí você acha que você conhece aquela pessoa, mas aquela pessoa tá, e não é assim, pessoal, não quero mais falar com o Reginaldo, tá ligado?
É uma coisa assim, pô, a pessoa tá mais focada nos contatos que estão próximos dela. A gente faz isso, a vida é assim, tá ligado? Então, naturalmente, se a gente fica se apegando a esse passado, essa coisa do cara, mas eu tenho tanta consideração por essa pessoa, eu tenho tanta consideração por aquela coisa e tal, a gente vive em nostalgia e não consegue se apegar ao momento presente com as pessoas que estão próximas. Faz sentido o que você está falando, e eu acho que casa com que, cara, adultos têm uma vida muito corrida, muito preocupante, você entende, né? A se aproximar de quem está no seu dia a dia, ou de quem tem assuntos mais em comum com você, ou seja, no trabalho, ou seja, no seu prédio, ou seja, né, proximidade pode ser de localização, pode ser intelecta, de assuntos que você gosta, né? Mas, paralelo a isso, também é muito louco, o Léo, porque existe uma área segura na minha vida de algumas pessoas que pode passar um tempo que eu não vejo, mas é muito segura, que nada mudou. Por mais que a pessoa mudou e eu mudei, mas parece que o amor, no sentido, ele não mudou, por mais que às vezes eu estou 1 ano sem ver essa pessoa. E como tem muitas pessoas que mudaram. Sim. Eu tenho muitos amigos da escola que eu amo. Eu tenho aqui, que eu tenho memórias boas deles, eu continuo amando eles, mas eles claramente não encaixam na minha vida mais. E a gente não tem mais assuntos em comum. Eu tenho outros que eu continuo amando e a gente conversa uma vez por ano, mas ainda existe uma conversa e é muito gostosa como o quanto era quando era na escola. Sim. Né? Então tipo, flutua cada um. Como é que funciona isso? Quem que é? Porque tinha gente que eu achava que não quer perder, que não quer sumir, sumiu e fez falta. Tinha gente que eu achava que não ia fazer falta, que ia fazer falta e não fez. Tá ligado? Né? Porque realmente a gente vai se adequando, né? Cara, ninguém morre de amor, né? Ninguém morre de amor. E eu acho que a pegada do Ghost é uma pegada mais amorosa no sentido sexual, sexual, né? Amorosa, do que de amizade ou não? Você acha que o Ghost também interpreta amizade? Assim, não, eu acho que é amorosa mesmo, assim, ou minimamente, sei lá, né, sexual. Não sei também, é porque, vamos lá, de onde que surgiu a ideia, né, de falar de ghosting, cara? Eu tenho uma amiga minha, tá ligado? Que, assim, a gente já ficou, né? Tipo... tá, desculpa. Eu achei que você ia meter a minha ansiedade. Já pensei que você ia meter. É pro meu TCC, eu conheço... Não. É uma brother minha, mas a gente já ficou, tá ligado? A gente se conheceu em aplicativo. Inclusive, cara, assim, tem pessoas, né, que viraram minhas amigas, que a gente ficou, mas que depois deixou de rolar e tal, né? Enfim, viraram brothers. E aí, essa menina, ela... ficou com um cara, tá ligado? E o cara, mano, ele construiu uma expectativa muito grande antes de ficar com ela, tá ligado? Não, porque eu não sou esses cara, né? Eu sou um cara legal, não sei o quê, eu quero estabelecer uma conexão contigo, bababá, nananina, e aí vai lá, conversa, manda mensagem, responde em menos de 5 minutos, tá ligado? Aquela demonstração de interesse muito intensa, tá ligado? Aí, mano, a mina, ela tava muito receosa de transar com o cara, mas aí saíram, né, cacetaram e foi assim, ó, deixou ela em casa, deixou de responder mensagem, tá ligado? Deixou a mina em casa, o cara, assim, ó, tá ligado o estalo do Thanos, dos Vingadores, assim, ó, pac! Aí virou fumaça, desapareceu pra sempre, mano. E a mina se sentiu muito mal, velho, me mandou mensagem, caralho, Léo, tô me sentindo mal, tô me sentindo um lixo, porque o cara fez isso, ele falou aquilo, não devia ter ficado com ele, não sei o que lá, tal. Eu falei, eita, porra, ela falou, meu, por favor, mano, fala disso com o Reginaldo no podcast de vocês, mano. E que louco como a coisa deu a volta, né? O cara tava tão grudento, digamos assim, num sentido de, né? Tava tão ali. Ela tava com medo até do tanto grude, e na hora que conseguiu, sumiu, tipo, sumiu. Sumiu, velho. E aí, assim... Tá, mas ele parou de responder ela tipo, perguntou, e aí, tudo bem? Sumiu, aconteceu alguma coisa, e meteu o Michael Jackson. O cara bloqueou ela no WhatsApp. Aconteceu alguma coisa nesse encontro que talvez ela não... que ela poderia dar um asterisco de contar, não precisa entrar em detalhes, mas que talvez possa não ter andado de forma agradável a todos? Não, então, o que ela me contou é que foi legal ali, né? O contato aconteceu, e pá, e cacetaram, e foi bonitinho, nananã. E o pior ele desapareceu de um jeito que ela
ficou caçando na cabeça dela o que ela fez de errado, mano. Então, caralho, o que eu fiz de errado? Meu Deus, eu sou uma pessoa ruim. Não fui boa o suficiente pra esse cara, tá ligado? Foi um tremendo pau no cu ele foi, então mesmo. Foi cuzão mesmo. Foi um cuzão, cara. Foi um cuzão, assim. Depois, assim, sei lá, o cara apareceu depois de coisa de 5 dias, tá ligado? Mas aí, assim, já tinha desencantado, e aí a mina, porra, soltou os cachorros no cara e tal. Mas aconteceu isso, né, mano? Aí, assim, primeiro, vamos lá, né? Assim, falei pra ela, né? Não é culpa dela. Cara, você é uma mina firmeza, você é legal, né? Você é gata, não tem nada a ver contigo, cara. Isso é do cara, né? Coisa da cabeça do cara, né? Aí, ela falou, beleza, então vai lá, grava um podcast com o Reginaldo, assim. E aí, primeira mão aqui, mano. Já dei ghost, hein, Reginaldo? Já fui cuzão também, mano. Já foi? Já o vivaço, assim, contando? Não, primeiro deixa eu perguntar pra você. Você já teve alguma situação que ou fizeram contigo, ou você fez com alguém, que é remotamente parecida? Olha, primeiro que eu só quero trazer um asterisco aqui, que lógico que eu entendo. Porra, eu não sou dono da razão de porra nenhuma, né? Tô aqui falando besteira com o meu irmão, com o meu brother. Mas assim, gente, também é que é foda, né? Quando a gente tá envolvido, tá na expectativa, a gente tá numa evolução, existe uma relação, existe uma troca, e a gente tá envolvido. Mas assim, quando alguém, tipo, cara, eu não quero diminuir o sentimento de ninguém, gente, mas 5 dias também, gente, é 5 dias. Às vezes a pessoa foi viajar, aconteceu alguma coisa. Assim, entendeu? Lógico que o cara foi cuzão. Sim. Eu não tô passando pano. Eu quero trazer assim também. Tipo, mano, a gente tá num desespero, a gente vive numa ansiedade, que uma pessoa não respondeu a gente 5 dias, a gente já entra numa paranoia. E eu não tô falando da sua amiga, eu tô falando da gente. Eu, Fernando, Reginaldo. Mas é que eu acho que existe também, né, Reginaldo, o estabelecimento da expectativa, porque se até antes desse momento o cara levava 5 minutos para poder responder uma mensagem e foi só transar, que era exatamente a situação que ela estava encanada, ele desaparecer esse tal do Thanos, cara, aí porra. Não, foi um cuzão, pelo amor de Deus, eu não tô passando pano não, ele foi um cuzão, mas olha como eu tô tentando pensar que como a gente, quando tem uma insegurança, como a gente põe uma expectativa no outro, cara, caralho, 5 dias, mano, às vezes, sei lá, mano, ou às vezes é um cuzão que tentou pensar, ou às vezes, mano, sei lá, mano. Ele ficou encanado lá e quis dar um tempo pra saber, até porque ele tava muito na dela. Ou ele é um pau no cu mesmo e faz isso com todo mundo e não tem o que falar. Mas no sentido de como a gente, cara, que somos ansiosos, eu, uma pessoa ansiosa, como eu não entrar nessa pilha, tá ligado? Porque se você pensar na sua vida aí, 5 dias, mano, de flerte, mano. Porra, 5 dias, maluco. 5 dias de... Eu vou tentar, né, me colocar nesse lugar também, assim, porque, por exemplo, Reginaldo, aquela, né, esse papo aqui que a gente já falou aqui várias vezes e tal, que é aquela mina que zoou a minha cabeça, tá ligado? Essa era uma mina que ela demorava, ela não era boa para conversar via mensagem. Então, mensagem de texto, WhatsApp era um bagulho que ela não funcionava bem. Não funcionava bem. Mas, ainda assim, quando não era por mensagem de texto, ou nas raras interações de mensagem de texto, parece que você sente quando a pessoa tem interesse, tá ligado? Então, assim, eu sei que quando eu tô interessado, eu não consigo disfarçar desinteresse. Cara, pô, a pessoa manda mensagem e eu começo a priorizar, né? Nossa, eu consegui um espacinho, eu vou responder e tal. A gente acaba priorizando essa resposta, tá ligado? E aí, mano, quando essa mina que tava comigo começou a demonstrar desinteresse, você nota quando você está sendo despriorizado. A gente sabe, a gente sente, todo mundo sente, a gente sente. Lógico que sente. Não, eu concordo, pelo amor de Deus. Eu entendi o que você quis dizer, desculpa te interromper, assim. Porque quando eu senti que existia interesse do outro lado, eu não sentia essa ansiedade. Eu sentia empolgação, excitação, proximidade, vontade. Agora, quando eu senti que eu comecei a ser despriorizado, aí começou a me gerar ansiedade. Aí exato. Puta que pariu, mano. E eu fico pensando como eu, no lugar dela, como eu tentaria... Porque eu não quero sentir isso, tá ligado? Porque eu sei que é zoado. Eu sou ansioso pra caralho.
Sim. Eu fico pensando, pelo amor de Deus, não tô crucificando ninguém, não tô culpando a menina de ter expectativa, não. A gente se envolve, a gente quer ter expectativa, até porque viver sem expectativa é uma bosta, eu nem levanto da cama, né? A gente tem que dosar um pouco do que é realidade ou não, mas aí cada um com a sua. A questão é como eu, como ansioso e que curto e que eu tô vivendo, vou viver e foda-se, não entrar nessa pilha dessa tristeza, dessa ansiedade, né? E como a gente pode se blindar, porque tem pessoas e pessoas, né? Acontece, as pessoas fazem isso, são cuzonas, as pessoas... Mano, e é muito louco, porque tudo passa, gente. Uma semana na nossa vida passa e vai passar com a gente sofrendo ou não, né, cara? Que loucura. E passa voando, mano. Reginaldo, uma semana passa, cara. Isso que você E Léo, quando a gente tá sofrendo, demora muito pra passar. E quando a gente tá de boa, ela passa voando, mano. Não, é um inferno. Sofrer, cara, assim, por menos que seja, é um inferno, Reginaldo. É um inferno. Não, tem. Nossa, eu tô muito snobinho, cretino, né, mano? Porque tem um livro que eu tô lendo. Não, eu não vou nem falar nada que se meteu aí, título em inglês. Então, assim, ó, eu não vou falar nada, porque assim, gente, Mandei mal. Não, mas o outro livro, assim, esse livro eu comprei, esse que eu citei inicialmente, né? Mas eu tenho o que eu tô lendo agora, que chama A Reinvenção da Intimidade, tá ligado? Que é o cara que escreveu, ele chama Christian Dunker, e ele fala muito dessa coisa da liquidez das relações atuais, né? E do componente da rede de relacionamento, e muito dessa coisa... Cara, tem um negócio que ele fala que é muito foda, assim, como a estabilidade mata o desejo, tá ligado? Então, porque é isso, assim, a excitação, né, a empolgação vem muito da descoberta, tal, né? E assim, a menos que você consiga reinventar, cara, a rotina mata o desejo, né, mano? Mas não é isso, eu não sei. Psicólogos comentam, mas eu acho que isso é Freud, né? É desejo e angústia, né, cara? Você deseja e tem a angústia de não ter e o tédio de ter, né? Isso era exatamente sobre o Freud que eu queria falar, cara, porque trazendo esse ponto que você trouxe da ansiedade, cara, eu vou até parafrasear aqui, mano, que olha, né, que nerd cretino, né? Até não era a minha intenção trazer para esse episódio, mas o que ele fala, cara? Ele fala que porque normalmente tem um negócio da definição do luto que é dividido em 5 fases, mas para o Freud ele é dividido em 3 fases, tá ligado? E ele fala como é importante que a gente consiga atribuir ódio ao objeto do qual a gente quer se distanciar. Então, assim, você está sentindo ansiedade, você está sentindo desprezo, tá ligado? Tipo, uma pessoa foi lá e terminou com você. Se você não conseguir colocar um pouco de ódio, você não consegue se separar dessa situação, tá ligado? Ter força, você não consegue ter força para sair dali. Isso, exato. Aí ele, vou parafrasear aqui, ele fala um negócio muito foda, ele fala assim, Freud descreve o trabalho de luto em 3 momentos. No primeiro, o sujeito coloca diante de si o estatuto de realidade da perda, ou seja, ele se localiza ali, cara, perdi, né, caralho. Então perdi, né, essa pessoa que eu entendia que me amava, perdi essa pessoa. Então, no segundo momento, ele estabelece uma identificação que alterna o objeto em que o objeto perdido era o núcleo do amor. Essa é a coisa que amava e que eu amava, né? E aí ele fica oscilando assim, né? Quer dizer, se eu tivesse amado um pouco mais, essa pessoa não teria me deixado. Se essa pessoa tivesse me amado um pouco mais, essa pessoa não teria me deixado. Então, fica nessa alternância. Será que eu amei pouco? Será que outra pessoa amou pouco? Então, ele estabelece esse relacionamento que vai virando uma relação entre abandono e ressentimento, tá ligado? Puta, me sinto abandonado. Caralho, tô chateado porque me senti abandonado, tá ligado? E aí, no terceiro momento, ele fala que o objeto final é estabelecer essa relação de ódio, porque o ódio te traz para a realidade. Se você não consegue estabelecer a relação de ódio com essa alternância entre se eu tivesse amado mais, se a pessoa tivesse me amado mais, se você não conseguir colocar ódio aqui, você leva muito tempo para superar essa perda, tá ligado? Então, ele coloca o luto nesses 3 momentos, em vez daqueles 5, que sei lá quem foi que definiu. Eu não faço ideia desses 5, mas faz muito sentido no que tá falando de, mano, a gente tem que, pra mim, eu penso que a gente tem que elaborar as coisas, mano. E tá todo mundo muito louco, cara. E como eu falei, voltando pro caso, a chance do cara ser um cuzão é muito grande.
A chance do cara ter apaixonado e ter ficado assustado também existe, é 0,1%. A chance de ter perdido o interesse existe, porque conseguiu, existe um desinteresse. E, assim, por exemplo, eu na minha vida, pensando, lógico, eu sou eu, a minha vida é a minha. Né? Eu achava que era uma coisa que muito mais homens davam, né? E eu não sei qual que é mas eu vejo que muitas mulheres também dão ghosts, assim. Eu vejo amigas minhas contando, ou eu vejo, tipo, cara, que assim, eu falo muito, cara, e falo com muita gente, então a chance de eu tomar um ghost é muito maior do que o de eu dar, no sentido você vai sofrer menos, você não vai sofrer porque você tá trocando ideia com a galera. Então, mas o ghost é só alguém que você tá conversando e tinha uma intimidade, gosta e sumiu? O ghost é alguém que você tinha um interesse sexual pra sair e sumiu? O ghost são pessoas que vão e voltam da sua vida? Porque, assim, depois que eu fiquei adulto, eu entendi várias coisas, no sentido que tem vários tipos de amizade, tem várias pessoas que, mano, são meio esquisitas, tem várias pessoas que vão, cara, às vezes falar comigo por um tempo e vão sumir, mano, eu acho que o ghost de relação sexual que eu falo, né, de amorosa sexual, é o mais chato, né? Mas, assim, por exemplo, quando eu tava solteiro, eu entrei numa relação, vai fazer 1 ano, né, que eu tô numa relação, e eu vejo tanto de, sei lá, menina que eu conversava, mulher que eu conversava que sumiu, e que era brother, entendeu? Mas no sentido também, meu tempo disponível para isso é muito menor hoje, porque minha bateria social é menor. Mas também muita mulher amiga minha que eu achei que ia ser mais amiga sumiu. E aí, o que é ghost e o que não é? No sentido de a vida caminha. Não, mas é que eu acho que o ghosting é diretamente relacionado à expectativa que é formada, saca? Porque é isso, assim, eu concordo contigo. A gente, porra, é ocupado, é cansado, e quando isso tá estabelecido e isso tá claro, não faz tanta diferença, tá ligado? Tipo, mano, se tá claro pros dois desde o começo, putz, sou uma pessoa ocupada, vamos dar uma saída casual aqui, tá ligado? Tá estabelecida a expectativa. Agora, quando você fica alimentando uma expectativa de construção, tá ligado? Puta, mano, semana que vem a gente vai viajar junto, no mês que vem a gente vai fazer não sei o quê, amanhã eu quero ver um filme contigo, agora eu quero te ver. E aí então, falou, valeu. Some, tá ligado? É uma coisa que você tava construindo uma relação com aquela pessoa e a pessoa sumiu. Não, lógico que é muito bizarro isso, é esquisito a pessoa sumir do nada. Eu acho que é isso que é o ghosting, cara. Não são só as pessoas que desaparecem, porque essas aí é isso. Vai e vem, tá clara a expectativa. Talvez, eu acho que nunca uma pessoa sumiu do nada onde eu tivesse uma expectativa da minha vida. Talvez, uma vez, vou contando aqui pra vocês. Uma vez eu tava conversando com uma moça, a moça chegou pra mim no Instagram, uma moça, falou que me viu no Tinder e eu não dei match com ela e me mandou uma mensagem no Instagram e me chamou pra tomar uma cerveja, assim, já na lata. Eu falei assim, olha, moça, eu sou um cara meio esquisito, metódico, muito esquisito, uma moça do lado me chamou pra beber pelo Instagram, né? Eu tinha acabado de ficar solteiro, esse mundo de solteirice era meio novo pra mim. Então provavelmente você quer roubar meus órgãos, porque eu não tenho nada pra alguém me roubar. Então eu vou ver se você é viva. Primeiro, você é um ser humano existente, só para depois pensar em sair com alguém de Instagram. Justo. Aí a gente começou a bater um papo, porque sou medroso, como vocês sabem. E a gente começou a bater um papo, ficamos meio batendo papo, que eu falo pra todo mundo, como dizia em boca de sacola, e a menina sumiu. Aí eu mandei pra ela, falei assim, por um acaso você começou a namorar e meteu o louco e não fala mais comigo? Eu meti assim pra ela. Sim. Aí ela falou, cara, foi isso mesmo, eu comecei a namorar e como a gente tava num flerte, e ela não era aqui de São Paulo, eu falei, olha, cara, eu vou falar, eu tava num flerte, mas assim também, amiga, eu tô solteiro, acabei de me separar, você não é aqui de São Paulo, eu também, mano, eu adoro fazer amizade, cara, eu não vou ficar te enchendo o saco, você tá namorando, caralho, te respeito. Ela, porra, beleza, e a gente passou a ser amigo. Mas a amizade durou assim, no maior respeito, ela terminou, a gente ficou, aí ela começou a namorar de novo e sumiu. Entendi. E então, olha que muito louco, né? Tipo, ela não era minha amiga, na verdade. Era realmente né? Eu não sei. Mas voltou, e no final não é pra ser. Então, sei lá, eu vou ficar chateado.
chateado. Mas você não sentiu essa perda. Eu senti, assim, ela participou da minha vida de solteiro durante mais de ano, assim, era uma pessoa que talvez você deve ter conhecido, eu devo ter falado pra você, tá ligado? Mas assim, tipo, mano, eu não sei, cara. Não é me culpando disso, mas eu também não podia esperar muita coisa. Sim. Porque eu acho que tem um pouco de... Você não chegou a ter um luto, eu acho, tá ligado? É uma coisa assim, porra, chateante e tal, mas não é um negócio, meu Deus, né? Estou me sentindo mal porque isso aconteceu. Cara, eu me senti mal. Por mim, ela estaria trocando ideia com a gente aqui. É uma pessoa agradável, que eu achei muito legal pra caramba. Mas talvez eu acho que nunca alguém que eu tive. Eu não sei, cara. Eu não sei. Talvez eu não. Talvez seja isso. Eu não senti tanta perda. Talvez era alguém que eu achava que ia ser uma amiga e não é, mas eu não sei que ia ser um amor, entendeu? Entendi. Não era alguém que eu estava construindo um amor. Entendi. Cara, assim, eu vou falar quando eu fiz, tá ligado? Porque eu fiz a parada do ghosting, assim, mano. Mas, assim, né, frases clichês, né, mano? Que pessoas machucadas machucam pessoas, né, mano? E eu lembro, cara, que eu tava num momento cagado da cabeça, tá ligado? E é muito foda isso, assim, né, mano? Porque eu tava me sentindo muito sozinho, tá ligado? Sozinho, solitário. E aí é foda, né? Porque assim, você fica numa de. Eu tava em uma eu preciso encontrar alguém para me ajudar a preencher esse buraco, esse vazio que eu tô sentindo, tá ligado? De solidão, de chateação e nananã. E aí, cara, foi muito louco, assim, porque eu lembro que teve uma menina, velho, que eu comecei a chavecar, e ela era gata, ela era gostosa e tal, e aí ela me deu atenção, tá ligado? E aí chegou um momento que, nossa, mano, foi o manualzinho de tudo que as minas repudia, assim, né, hoje em dia, assim. Porque eu lembro que a mina veio pra minha casa, né, eu morava em São Paulo, na Saúde. Então teve um Uber que eu paguei pra mina, então foi delivery, tá ligado? Nossa, bizarro. Foi delivery, a mina veio pra minha casa, a gente foi, ficou e transou, tá ligado? E eu tava me sentindo zoado, eu tava me sentindo horrível, né? Transei, e aí claramente ela tava com expectativa de que a coisa fosse continuar acontecendo, e eu de antemão comecei a me sentir culpado, tá ligado? Eu tava com uma sensação de culpa muito grande, além da sensação de vazio, de que... porque eu não consegui sentir conexão real, assim. Eu só transei, tá ligado? E aí, eu vi que a menina tava com expectativa de que a gente fosse continuar conversando e tal, e eu vi que eu não ia conseguir suprir essa expectativa. Então, eu comecei a já me sentir muito culpado. Muito, muito culpado, tá ligado, Reginaldo? E aí, principalmente porque, né, relações virtuais são muito fáceis de a gente cortar, eu passei a ignorar, mano, a menina. Mano, e você me meteu louco mesmo de não responder a pessoa, mano? Não responder, cara. Eu fui cuzão mesmo. Foi uma pessoa horrível. Mas, mano, por que não responde, mano? Eu nunca, tipo assim, não tô sendo mentiroso, não. Sim. Mano, não responder assim, de ignorar, ignorar, mano. Veio ignorar, Reginaldo. Veio ignorar, cara. Fui uma pessoa horrível. Naquele momento eu fui mesmo, assim. E claramente, assim, e é muito louco também como a coisa se retroalimenta, tá ligado? Porque eu vi que a menina tava chateada comigo, e aí eu teria que lidar com a chateação dela e com o sentimento de frustração dela, e eu não tava com coragem, cara, pra enfrentar o sentimento de frustração dela e terminar com ela o negócio que a gente meio que começou ali, tá ligado? Não tive coragem, cara. E, mano, antes de vocês ficar, você já viu a expectativa nela e você não tinha? Então, não, mano, não tinha. Cara. Mas você já tinha visto a dela? Já tinha visto, cara. Porra, mas você... Mano... Foi uma pessoa horrível, foi horrível. Comida de rabo ao vivo. Certo, mas eu mereço, cara, porque eu realmente... Cara, depois eu tratei pra caralho em terapia e eu não quero me colocar no lugar do coitadinho, tá ligado? Fui cuzão naquele momento, assim. Fui cuzão mesmo, assim, mano. Eu tava com vários problemas na cabeça, tá ligado? Tava com a minha cabeça bagunçada e trouxe outra pessoa pro meio do meu furacão, cara. Pro meio da minha bagunça. Sem abrir antes, né, mano? Sim, tipo, exato. Deixa o bagulho limpo antes, né? Não, eu não tava me entendendo e aí trouxe outra pessoa pra ferrar a cabeça dela. É porque eu acho que você sumir, ignorar, ou parar, cara, assim, na verdade, aqui é bem covarde, né, mano?
Tipo, é bem covarde, né? Não, cara, e é muito louco isso, assim, cara, porque entende-se que a frieza é atribuída a uma virtude masculina. Então, o cara, ele é frio, tá ligado? Só que eu acho que essa frieza de ignorar o sentimento alheio é exatamente o que você falou. É covardia, cara. Eu tava com medo de lidar com o fato de que eu tava machucando outra pessoa, tá ligado? Eu tava com medo, eu tava sendo covarde, cara. E aí eu não. É mais fácil não saber, mano. É mais fácil não saber, mas fácil ignorar, fingir que não tá acontecendo. É mais fácil trancar e esquecer. É mais fácil botar na caixa. É mais fácil fazer que nem faziam antes. Põe no manicômio e esquece do que curar. Exatamente. E assim, lógico, né? Depois essa menina me bloqueou e tal. Então, e tava certo, eu acho que é isso mesmo. Porque volta para aquele negócio que a gente falou do luto ali atrás, tá ligado? Eu imagino, mano, o que passou pela cabeça da menina, que foi exatamente o que essa minha amiga passou. Quer dizer, eu não fui boa o suficiente. Se eu tivesse feito alguma coisa diferente, o que eu fiz de errado? Tá ligado? Aí você fica dialogando com essa situação e é horrível na cabeça da pessoa. Igual a sua amiga, e no fundo você só foi um pau no cu. Só foi um pau no cu, cara. Exatamente. E por isso que eu tentei pensar antes, como a gente se blindar disso, porque o outro vai ser pau no cu por ele, tá ligado? Tipo, não. Ele, não que é pra sempre, né? Mas as pessoas, elas fazem atitudes bem zoadas e muita gente mesmo, né? As mulheres falam que homem geralmente né? Não, olha, cara, olha que sabedoria desse texto aí, cara. Porque quando a gente fala que a gente coloca um elemento de ódio para conseguir superar a situação, é exatamente isso, Reginaldo. É assim, ó, sabe quando a pessoa fala assim, eu tenho que ficar feliz, porque quem perdeu foi a outra pessoa. Sim, cara, quem perdeu foi a outra pessoa mesmo, velho. Você precisa ter raiva, cara. Você precisa se valorizar, porque se valorizando, você coloca um elemento de raiva ali e foda-se o que a outra pessoa tinha na cabeça, foda-se se ela fez errado ou se aconteceu alguma situação errada. O que acontece se você coloca um elemento de ódio, cara, ou seja, essa menina provavelmente ela me odiou e com razão, tá ligado? Aí ela consegue cortar a relação e viver a vida dela bem, tá ligado? Porque eu fui cuzão naquele momento. Não, e é muito louco, porque é isso, a gente é homem, vive no mundo machista, e para a mulher o peso nisso, né, do fazer, a mulher, onde eu vejo, né, ela é criada para manter a família, se a mulher quiser, ela mantém, então é tudo em cima dela, o que ela poderia ter feito para manter, o que ela poderia ter feito de diferente, e é isso, é só um cara escroto, é só um cara fazendo carice, é só um cara, homem fazendo omisse, não é? Que falam. Homem fazendo omisse, eu acho que tem uma outra parada, Reginaldo, que é o seguinte, assim, por que a gente não eu não vou nem falar educado, cara, que eu não acho que não é um problema da minha mãe nem do meu pai, assim, né? Mas porque a gente não tem uma cultura de lidar com os nossos sentimentos, a gente, homem, a gente acaba expressando eles através de frieza, ou seja, ignorando, ou através de ódio, que é a expressão de agressividade. A gente acaba, cara. Eu tô puto na minha DR, eu vou lá e quebro um prato, eu vou lá e soco a parede, tá ligado? O cara não sabe nem, de novo, nomear o que ele tá sentindo e ele acaba expressando de jeito errado. Enquanto isso, a mulherada, cara, existe uma cultura que é permitido pra mulher nomear e lidar com o sentimento, elaborar esse sentimento, tá ligado? E aí, mano, elas são muito, mas muito, assim, ó, mais desenvolvidas, né? Mais sofisticadas na maneira de sentir do que a gente, tá ligado? É muito mais permitido. Inclusive, eu sempre trago, sempre lembro do documentário que eu vi, que chama Máscara que Você Vive, né? The Mask You Live In, que sempre fala como a gente cria homens que não pode falar de sentimentos e depois eles se tornam pais e adultos e precisam falar de sentimentos e são cobrados de falar de sentimentos, só que crescem ouvindo que criança não chora, que homem não chora, que homem, né, tem que ser bravo, tem que ser duro, tem que ser viril, não pode ser covarde, não pode ser não sei o que, tem que enfrentar, tem que ter arma, tem que mostrar, tem que aparecer, tem que prover, né? A gente é a primeira geração aí da nossa família a saber nomear nossos sentimentos. Eu duvido que seu pai sabia nomear o sentimento dele. Meu pai não sabe nomear o sentimento dele. Tá aprendendo até, acho bonitinho, tá se esforçando, mas assim, tá longe de saber realmente, né? E isso, cara, é um bolo muito escroto.
É muito escroto descontar na raiva, descontar quebrando. Algumas vezes eu penso que eu tô com excesso que eu tô com raiva de alguma coisa, e tem dois caminhos no meu cérebro. Um, pegar a primeira coisa que eu tenho e jogar no chão e espatifar qualquer coisa que eu tiver. Outro é apagar esse botão e pensar que nada disso pode acontecer e não vai mudar nada eu quebrar, vai ser só um adulto maluco, só um adolescente, uma criança fazendo qualquer idiotice. E aí, depois de mais velho, eu tenho optado pelo desligar. Mas é uma tarefa mental, todas as frustrações, né? Toda vez que eu me frustro, e a nossa vida ela é diariamente feita mais de frustrações do que de troféu, alegria, festa e gozo, é uma guerra de ligar e desligar essa lâmpada, de não querer quebrar, apesar que eu quero quebrar pouco até eu achava que eu ia ser um adulto muito mais querendo quebrar coisas, até que é pouco. Mas se você for pensar, cara, porque é outra demanda da mulherada pra gente agora, que assim, você vê em todo lugar, assim, você precisa ter responsabilidade afetiva, você precisa ter responsabilidade emocional. E para a mulherada, né, por saber nomear, por saber lidar com os sentimentos, para elas é mais fácil até definir o que é responsabilidade emocional e como ter responsabilidade emocional, tá ligado? Agora, pra gente, cara, caralho, essa pessoa tá em sofrimento por minha causa. Eu preciso lidar com a frustração de causar sofrimento. O que eu faço? Eu não sei nem nomear o que eu tô sentindo, tá ligado? Aí o que você faz? Você se fecha, você ignora o sentimento do outro, você quebra uma parada, você é irresponsável. Cara, imagina o que você causa na outra pessoa quebrando um prato na frente dela, cara. Não, concordo com você. Então, agora eu acho que o nosso papel como homem, agora em 2025, né, em janeiro de 2025, é entender que existe essa formação, entender que existe isso, e na sua próxima relação, de agora em diante, é você entender que existe essa construção e como tentar ser, como você falou, responsável afetivamente, né, se relacionar com essa responsabilidade. Você, uma vez já com a pessoa lá cobrando a responsabilidade, já não tem como, porque você já está no meio. Agora, eu, aqui agora, a gente pode construir para as futuras, né? Não sei como, não tem fórmula, mas eu sempre penso, é tentar falar real, né? E às vezes, cara, uma coisa que é muito difícil para o homem, aí vocês podem me chamar de escroto, e é mesmo, no sentido de se perguntar para a maioria dos homens, aí a maioria vai falar que é porque os caras são tudo escroto mesmo. O cara tem muita dificuldade, os homens têm muita dificuldade em colocar a responsabilidade acima do desejo e do gozo. E acham que os outros e a outra também é assim. E isso, eu me custei a ver isso e aprender isso, eu me custei, o outro não é, no geral não é, lógico que vai ter muita mulher que vai ter gente que vai ter gay que vai ter coisa que o mundo é o que você quiser. Agora, no geral, os homens conseguem colocar na caixa ali que aquele desejo do gozo momentâneo pode passar, né? E aí depois resolve. No fundo, não consegue, porque tudo vira uns malucos, quebra pato, fica fazendo uns doideiros, né? E não consegue, eles acham que tudo bem quebrar ali uma parede ou quebrar ali por uma coisa a responsabilidade afetiva só por um gozo, né? E aí quando você não aprende, mas levar em conta isso, cara, a responsabilidade afetiva, ao meu ver, não sei, não sou expert nisso, abrir mão de alegrias e gozos pessoais para não foder a outra mente de uma maneira muito mais clara. Não come ninguém, você não vai dar conta do que você vai fazer, de como a pessoa está na expectativa. Real. Cara, eu acho que é como que a gente caleja, Reginaldo, para poder lidar com a frustração do outro. E porque assim, vamos lá, vamos tentar aterrissar isso que você falou agora, assim, cara. Eu tô vendo que outra pessoa tá sofrendo de alguma forma, ou tô vendo que a outra pessoa tá frustrada comigo de alguma forma, aí eu vou lá e eu expresso ódio, tá ligado? Eu expresso ódio porque eu quero mostrar que eu mando nessa porra e essa pessoa tem que calar a boca, tá ligado? A outra pessoa vai sentir medo, né? Então ela vai ficar desconfortável porque eu tô demonstrando ódio, tá ligado? Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo essa pessoa ter medo e eu tô demonstrando raiva porque eu tenho medo de lidar com o sofrimento que eu causo nessa pessoa, sacou? Então, no final das contas, eu
querendo ser machão, querendo expressar raiva, querendo expressar que eu sou fodão, eu sou covarde, porque eu tenho medo de lidar com o sentimento da outra pessoa. Mas é difícil lidar, é difícil. Eu sempre falo, eu tenho uma relação hoje que a gente tenta conversar sobre tudo e a gente se alerta que a gente tem que conversar, porque eu tenho uma relação super confortável no sentido de a gente tá muito bem. E às vezes a gente tem que. É melhor conversar antes de acontecer. E não é no sentido de uma ansiedade de ficar cobrando. Não, mas assim, como a nossa relação é a nossa peculiaridade, então é bom. Qualquer dúvida a gente alinhar. E então, se a gente não se provocar de conversar, a gente não vai conversar porque tá no conforto, né? Então tem que gerar ali alguma coisa. Cara, sim, mas você tá numa situação boa pra caralho nesse caso, né, mano? Não, claro que é, pelo amor de Deus, é uma situação muito boa. Tá bom, mas então deixa eu pegar um fio aqui que eu acho que é legal, cara. Por quê? Tá. Principalmente porque a mulherada tem essa coisa do lidar com sentimentos, puxar DR, ter mais facilidade para entender o que é responsabilidade emocional, não ser covarde de lidar com a nossa tristeza quando elas sabem que provocaram a tristeza na gente, tá ligado? E a gente precisa de muito tempo é o que você falou, né? De maturação e de elaboração, tá ligado? Que aí é engraçado como isso se conecta, por exemplo, com o episódio que a gente fez com a Tabata, que quando você é novo, cara, é muito difícil de lidar, não sei o quê, a coisa vai melhorando conforme o tempo vai passando, a primeira se fudeu, né? As próximas vão se fudendo um pouco menos, até que chega um momento que a gente é um pouco menos cabaço, possivelmente mais velho, assim. Mas eu acho que a nossa oportunidade aqui caso tenha um cara mais novo ouvindo isso agora, brother, tenta não esperar, velho, passar e chegar nos 40 igual eu agora, tá ligado? Pra assumir que, porra, ok, eu provoquei sofrimento no outro, tá ligado? Não era a minha intenção, eu preciso lidar com isso, cara. Fugir do sofrimento que você causa, tá ligado? De fato ser menos homem, né, Reginaldo? Não anula, né? Você não saber que as coisas acontecem não anula o fato. A gravidade tá aí, gente. Você não vê a gravidade. Se você se jogar do prédio, você vai morrer. É simples assim. O sentimento, né? As coisas. Lógico que se você ficar encanado em tudo na vida, né? Sempre agora tem um chinês acontecendo alguma coisa, tem um indiano acontecendo outra, tem alguém em Papua Nova Guiné cometendo um assassinato, então você também não vai querer ficar com 32 abas, né, na mente, dar uma focada aí no que é importante. A gente falando em relacionamento, no sentido de realmente, se tiver alguém novo aí ouvindo, cara, tenta nomear as coisas antes, nomear as coisas antes entender, e até entender quando a gente tá tendo... Eu falo, eu sou ansioso, eu tenho que pensar quando eu tô tendo ansiedade. Eu sempre penso, mano, quando o que eu tô imaginando demais? Fernando, eu Reginaldo, eu começo, cara, o Reginaldo já tá viajando, tá ligado? O Reginaldo já falando demais, o Reginaldo lá, boca de sacola pra caralho, Reginaldo já tava criando expectativa, Reginaldo nem sabe o que tá acontecendo e já tá ali achando que vai estourar no norte. Então, assim, Reginaldo, segura. Eu falo pra mim. Aí cada um acha a sua vibe, aí cada um tem o seu mantra. Sim, porque eu acho que no final, então, cara, porque a gente tava, né, com um pouquinho de dificuldade de definir ali no começo o que era o ghosting, cara. O ghosting é falta de responsabilidade efetiva, cara. Porque se relaciona com o estabelecimento de uma expectativa que a outra pessoa criou em cima de você, porque você foi o cara que gerou essa expectativa, no momento que você some, você tá deixando de ter responsabilidade efetiva, né? Então, o ghosting é imaturidade emocional, cara. Faz sentido? Faz muito sentido aí essa ligação que você fez. Para mim é que agora faz muito sentido, né? E como a gente entender, cara, que, mano, outra pessoa é um mundo, né, mano? É um universo pra caralho. Não é legal criar isso nos outros, não, cara. Não é legal criar. E não é nem questão de karma, vai voltar pra você. Cada um acredita no que quiser, pelo amor de Deus, tá? Mas sendo de uma maneira, vou falar assim, bem escrota, de uma maneira, se você for um homem 100% racional, você é macho, cara. É difícil ser macho hoje, você tem que pensar até em sentimento. Ouvir dois jegue falando. Não, dois jumentos aqui falando de sentimento, como é difícil ser macho nesse tempo. Então vamos pensar que você é um machão mesmo, você é machão. Tu é um cara da hora, macho, pauzão de 32 centímetros, chega a vir no joelho, aquela coisa veiuda, aquela coisa parece um cogumelão, né?
pense matematicamente, cara. Quanto mais pessoas você magoar no mundo, na sua vida e na sua caminhada, mais pessoas vão te odiar, mais chance de criar más condições para você se dar bem na sua vida. Então, assim, sendo bem robô, cara, não cria más ambientes para você, não faça mal aos outros, cara. Agora, eu pensando como um ser humano, mano, pra quê, né, cara? Vamos. Eu acho que eu criei muitas amizades também. Eu falei de muita gente que eu achei que era amiga e sumiu, mas eu criei muitas amizades de pessoas que eu fiquei, se tornaram amigas, exatamente porque foram já relacionamentos maduros e relacionamentos adultos e relacionamentos que já foram com responsabilidade, nesse sentido de todo mundo sabia onde todo mundo tava pisando e todo mundo tava na mesma linha. E só dá fruto legal, cara. Só dá coisa boa. Ô, Reginaldo, eu acho que também, cara, é legal. Puta, achei muito foda esse raciocínio que você falou assim. Porque o inverso também é super foda, assim. Quanto mais pessoas, né? Se você for o cara super racional, boludo, veiudo, né? O saco que arrasta no chão. Se você for esse cara, e quanto mais pessoas você for irresponsável emocionalmente, mais gente vai te odiar, mas ao mesmo tempo, quanto mais vezes você decepcionar, mesmo que seja a única pessoa que você ama, quanto mais você acumula decepções nessa única pessoa, a pessoa que você mais se importa pode ser a pessoa que mais vai ter ressentimento contra você também, né, cara? Então, maior a chance dela ir embora, maior a chance dela encher o copo, cara. Uma hora o copo enche, mano, entendeu? É muito difícil, como a gente já falou aqui, quando foi que o copo encheu, né? Quando foi a última gota, é muito difícil a gente saber. E lógico que não é pra gente ficar na vibe, achando que a nossa vida tá uma merda, sempre o copo cheio. Mas a gente tem que vigiar, assim, como a gente trata o outro, mano. A gente, Léo, eu falo a gente como branco, hétero, cis, normativo, sim, cara, a gente tem que vigiar como fala com o outro. A gente, mano, quando a gente era adolescente, eu era bem escrotão. Eu xingava as minas de puta, eu fazia não sei o que, e assim, eram umas coisas que, cara, eu não tenho direito de xingar ninguém de nada. Eu tenho direito de me xingar, que eu sou um jumento, entendeu? É isso que eu tenho direito. E você também, que eu tenho liberdade poética de falar que sou um jumentão por vários sentidos, que eu não vou abrir aqui nesse podcast. Não, eu acho que, Reginaldo, tudo pode ser dito contanto que não se tenha intenção de ofender. Inclusive, eu posso xingar você sem intenção de ofender. No momento que eu falo assim, cara, você é um cuzão, tá ligado? Você sabe que eu não tô querendo te ofender, tá ligado? Então tá tudo bem. O Roberto Carlos escreveu uma música onde ele transava com a moça, a música inteira, a descrição de um ato sexual, e é tão bonita que você não vê lá a moça cavalgando, coisa linda, cabelo. Não, a coisa linda. A brincadeira das palavras. É coisa linda, entendeu? Então, não, mas perdido. Eu acho que também tem uma outra coisa aqui que né, é legal reenfatizar, né, mano? Porque a gente tá falando de ter responsabilidade efetiva, de se importar com o outro, como se fosse uma coisa que é uma questão de opção, assim. Eu vou ter responsabilidade efetiva, eu vou lidar com sofrimento alheio, né? Principalmente quando você próprio tá com a cabeça cagada, é muito difícil, porque assim, você tá sentindo ansiedade, você tá sentindo tristeza, você tá sentindo angústia, e aí você, além de ter que lidar com o próprio desconforto dos sentimentos ruins que você está sentindo em você, você tem que lidar com os sentimentos ruins que você causou na outra pessoa, tá ligado? Então não dá e não come ninguém, meu irmão. Então assim, ó, fica na bronha, cara. Fica na bronha, compra um vibrador, entendeu? Compra um ovinho, cada um vai satisfazer sozinho. É real, é melhor ficar de boa. Eu brinco, mas quando eu me separei, eu fiquei vários meses sem transar. Eu não tinha a menor condição de transar, eu não conseguia. A minha cabeça, eu encostava numa pele feminina, já vi um filme na minha mente que era meu, a outra pessoa só queria transar. Eu tava achando que ela ia querer casar e no final ia me matar, ia não sei o quê. Então era tudo na minha. E assim, eu brinco que foi pra mim, mas eu falo assim, Léo, é foda o que você tá falando. Porra, exatamente. Mas você deu a conta matemática certinha. Eu já tô passando por tudo isso. Será que eu ainda realmente dou conta de transar com outra pessoa sabendo que vai gerar? Então, ou você pega alguém que tá numa pegada parecida com a sua, ou você já conversa previamente, vê se alguém que tá numa fase festeira que não quer se envolver, ou se não, abre mão do gozo, mano. Tipo, de boa. Não, porque eu acho que é muito interessante isso, assim, porque, cara, a gente, de novo, né, a gente passou por uma fase parecida, a gente ficou solteiro mais ou menos na mesma época, e a gente teve atitudes muito distintas.
você conseguiu lidar com a sua própria, com o seu próprio sofrimento, com a sua própria questão, e você fez isso de maneira madura, né, cara? Você não fudeu outras pessoas. Cara, mas vem cá, calma aí. Psiquiatra, tá? Eu tava com remédio também, não foi sozinho, maduro, tá? Léo, eu não conseguia. Era uma coisa, era TikTok na cabeça também. Não é que eu fui super maduro, não. Foi no sofrimento. Mas foi menos pior do que eu, que caguei a cabeça de outras pessoas, né, mano? Porque eu lembro, cara, que foi muito foda, assim. Teve uma vez, mano, que eu saí com uma moça que também virou minha amiga. A gente não chegou a ficar, tá ligado? Mas a gente foi pro bar, né, vamos trocar uma ideia, não sei o que lá. E eu acho que ela se ligou o momento que eu tava. E ela, né, mais madura, ela falou assim, Léo, cara, você é um cara de gente boa, claramente você tá com a cabeça bagunçada, e assim, cabeça bagunçada é tempestade. Não arrasta outras pessoas pro meio da sua tempestade, mano. Porque essas pessoas vão se machucar. E, né, de novo, eu tava angustiado, eu tava me sentindo vazio, eu tava com uma série de problemas e arrastei pessoas pro meio da minha bagunça, cara. Quando você arrasta a gente pro meio do seu tornado, essa pessoa vai sair machucada, cara. E aí, assim, legal porque ela soube identificar o meu tornado e não se envolveu, tá ligado? E eu, por outro lado, me envolvi em um outro tornado e saí machucado também. Então, como que a gente também... beleza, né? Não vamos arrastar as pessoas para os nossos tornados, mas como que a gente identifica que a outra pessoa também tá passando por um e vamos se prevenir, né, mano? Como blinda, mano. Aí exatamente, eu falei do blindar da expectativa minha do Reginaldo, da minha ansiedade, mas é como também identificar ali o momento da pessoa. Identificar. Que é difícil, né, cara? O tato, o feeling, o cada um é cada um, cara. As pessoas são muito esquisitas, o que no fundo é muito legal. Isso que é legal do se relacionar. Isso que é legal de ter um podcast com o Leonardo e não ter um podcast com o Joaquim. Isso que é legal de ter ficado com as pessoas que eu fiquei na minha vida e ser juntado com quem eu sou hoje, né? Mas é tudo muito orgânico, tudo muito esquisito, cara. Eu acho que quando eu sou uma pessoa que falo muito, eu sempre tendo a levar para falar. Vamos tentar falar, vamos tentar conversar, vamos tentar alinhar. Você também não é obrigado a contar tudo para todo mundo, ou tudo que você quiser para quem você tá. Ou cada um faz o que quiser. Mas assim, vamos tentar quando tiver, sei lá, criando expectativa em alguém ou falando, por mais difícil que seja, tentar falar. E isso é um lembrete para mim, Fernando, Reginaldo, né? Eu tô falando para mim. Não, e por outro lado, cara, a gente não precisa lidar com as questões que são difíceis. É muito legal você falar sobre amizade, sobre conexões, sobre as pessoas que estão próximas, porque a gente não precisa lidar com essas questões que são difíceis sozinho, normalmente. Quando a gente cria uma rede de apoio, a gente não precisa puxar uma pessoa para o meio da nossa tempestade e machucar essa pessoa. A gente pode contar com essa rede de apoio. Teve uma vez, né, e aí para os ouvintes aqui, né, porque o Reginaldo viveu essa história que eu vou contar, que meu pai morreu, tá ligado? E eu lembro, cara, que quando meu pai morreu, mano, eu não contei para ninguém, assim, eu tava lidando com uma dor muito grande ali, né, sozinho e de uma maneira meio anestesiada até e tal, né? Eu lembro que o Reginaldo, você mesmo me falou, depois, né, de um tempo, sei lá, 2, 3, 4 meses que eu falei, não, porra, tá foda, porque, né, meu pai morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele falou, cara, como assim seu pai morreu, mano? Como seu pai morreu? Você não falou nada, tá ligado? Tipo, caralho, não me deu a oportunidade de te ajudar, tá ligado? Você, é muito louco isso, né, cara? Eu tirei a oportunidade dos meus amigos de fazerem parte da minha vida, em um momento que eu tava mal, tá ligado? Então, rede de apoio nesse sentido, cara, é muito foda, porque a gente não precisa cagar a cabeça de outra pessoa, a gente pode contar com quem tá disponível pra gente. A gente pode contar, e na verdade, não é nem a questão aqui, não é nem o olhar de você que tirou a oportunidade dos seus amigos te ajudarem. Mano, você poderia ter tentado, você poderia ter passado por isso com talvez 1% menos doloroso. Era muito, assim, 1%, a gente não pode fazer nada, mas o ouvir, o estar junto, porque eu já passei por alguns momentos difíceis que também não é nada parecido com isso, mas que estar com você, estar conversando com você fez ser 1%, não, as situações que eu passei que foram bem mais leves, fez ser muito mais leve, né? Então, eu acho que o falar, o ter alguém contar, o ter um ombro para chorar, o ter um abraço
abraço, a gente, né, a gente é ser humano, a pele, mano, o poder, o poder, é o que você falou, rede de apoio, cara, e homens, eles têm muita dificuldade, eu vejo, em manter. A gente tinha uma amiga nossa em comum, que não deve ouvir a gente, e ela deu uma sumida, não sei se você sabe quem que é, mas ela deu uma sumida aí, e ela falava que o marido dela precisava de uma rede de apoio, que ela queria apresentar o marido dela pra gente, que também é isso, o cara cresce, aprende uma profissão lá no Senai, que a gente brinca, vai fazer o Senai lá, vai aprender a ganhar o salário, e vai viver para a família. E lógico que a família, pelo amor de Deus, a família é a estrutura foda, mas a gente precisa de uma rede de amigos, a gente precisa ser com iguais. Eu preciso, cara, eu amo estar com a minha namorada, eu amo estar com você de maneira diferente, eu quero conversar de coisas com. Eu tenho meus amigos do Tricolor, que eu não converso com você, eu não converso com a minha namorada, são meus amigos São Paulino, que não é. Então tá tudo bem, tipo, e a gente tem que manter, senão eu, pelo que eu falo, gente, se eu não tiver com quem falar, eu dou um tiro na cabeça. Vocês estão vendo aqui. Não, mas eu falo isso da oportunidade de ajudar, Reginaldo, porque assim, quando, agora menos, né, eu acho que eu tô aprendendo, né, a falar, a me expressar, a falar de sentimentos e a contar, né, com a rede de apoio, mas eu acho que eu tive, ao longo de praticamente toda a minha vida, cara, um receio muito grande de incomodar e de não ser o cara que resolve, né? Porque é isso, assim, eu aprendi a ser o cara que resolve, não o cara que busca ajuda para resolver, tá ligado? E aí, quando eu penso por esse ângulo, eu penso, porra, não quero incomodar, não quero ser o cara que vai trazer meus problemas para as costas dos outros, tá ligado? Mas aí eu tenho uma amiga que me falou isso uma vez, assim, que ela falou, Léo, você quer me ajudar a resolver os meus problemas? Eu falei prontamente que sim. Falei, cara, eu quero sim. Eu quero que você me conte quando você estiver mal, eu quero que não sei o que. Ela falou, por que você quer isso? Porque eu me importo com você. Ela falou, então olha que legal, né, cara? Você se sente bem, útil, feliz, quando eu te procuro para pedir ajuda. Agora, você me nega o direito de me sentir feliz ao te ajudar, porque sendo parte da sua rede de apoio, eu fico feliz em saber que você conta comigo. Eu fico feliz em saber que você confia em mim, tá ligado? Então, é foda, porque a gente tira o direito dos nossos amigos de serem nossos amigos quando a gente tá precisando de ajuda e não pede ajuda. Porque toda relação, pelo que eu vejo, é um ganho mútuo, cara. E é um ganho orgânico. Tipo, a gente sentou um dia numa sala de aula e você ficou meu amigo e não ficou amigo das meninas da frente. Simplesmente porque aconteceu de que o nosso mundo era muito mais parecido, nossas coisas eram muito parecidas, e as meninas da frente ficaram amigas entre elas. E que doideira, então é muito orgânico isso. E quando você gosta de alguém, no geral, eu não tô falando de romântico, eu não tô falando de Disney, não tô falando que o casamento, não tô falando disso. Eu tô falando que, no geral, quando você tem uma amizade, quando você tem amor por alguém, ou ajudar a pessoa, ouvir a pessoa, não é um fardo, não é. Não é. E assim, a gente é ansioso, a gente mora em São Paulo, que é uma cidade maluca, cheia de problema. Muita coisa a gente vê muito maior do que pelo amor de Deus, não é a questão do fato ocorrido aqui. Não é perder o pai, não existe dor maior. Perder o pai e a mãe são as dores maiores da vida. Né? Então não tem como passar disso legal. Não, não tem como, não tem como, e é uma certeza da vida, a gente vai perder o nosso pai e nossa mãe, ou eles vão nos perder, é só certeza, né, mas, sim, com uma rede, talvez seja ali naquele passo um pouquinho menos frio, porque não tem como ser menos zoado, é zoado demais. É zoado demais. Mas sim, a gente trouxe para o extremo, né, dessa experiência que foi horrível, e ainda né, nunca vai passar, né, a falta que meu pai faz, mas traduzindo também para o tema que a gente está falando aqui, né, do ghosting, né, cara, que você se sentir menos, você se sentir menosprezado, conta com a sua rede de apoio. Então, assim, que legal que essa minha amiga veio falar comigo, que eu tive a oportunidade de falar pra ela que ela é uma mina incrível, uma mina gente boa, uma mina gata, tá ligado? E que quem tá perdendo é o cara, tá ligado? Porque no final das contas, o cara foi cabaço do jeito que eu fui cabaço no passado, né? Mas que bom que eu tava lá para poder ouvir ela e aconselhar ela e tudo mais. Então, assim, se a gente é alvo do ghosting, né? Se a gente toma o ghosting, porra, legal, temos redes de apoio para poder contar, precisamos lidar com essa frustração, né?
E é importante que a gente tente evitar entrar nessas frias, né, mano? Então, conseguir identificar, não entrar. Se a gente for a pessoa que for dar ghosting, tentar não arrastar as pessoas para o nosso furacão, e tentar todo mundo construir essa rede de responsabilidade afetiva, né, cara? É um grande abraço coletivo aqui, né, mano? Cara, e é tudo isso junto, é tudo isso ainda trabalhando, pagando aluguel, pagando a prestação, tocando uma casa, pensando em almoço e janta, muitas pessoas aí pensando em filho, transporte público, e eu sempre falo, tentar conversar e, mano, quanto menos prejudicar os outros, prejudicar si, prejudicar o redor, mano. Mano. Cara, eu queria, velho, eu queria muito, mano, que a gente tivesse algum relato de algum outro cara, além da gente, que falasse de uma experiência que deu gosto. Porque, assim, é comunzaço, velho, a gente ouvir mina falando que tomou ghosting, tá ligado? Mas não é tão comum a gente ouvir cara assumindo a responsabilidade pelo ghosting que deu, tá ligado? Mas infelizmente é aquele dado, né? Nenhum homem conhece um estuprador, toda mulher já foi molestada, né? Não, toda mulher foi estuprada, não, Deus me livre, mas nenhum cara conhece um abusador, toda mulher já foi. É isso, entendeu? Zoado. Eu tô pensando quando eu já devo ter dado, óbvio que eu já dei ghost, mas ficou mais óbvio como tadinho, é difícil pra eu, é muito difícil pra mim. Então ficou que eu fui vítima, entendeu? A minha vida, caralho, eu não posso tadinho do outro. Alguém tá se fudendo nessa. Não é, mas eu tenho minha cota de tadinho também, eu tenho o direito de ser meu tadinho. Então, meu tadinho ficou nessa aí, eu nunca dei ghost. Mentira, deve ter dado. Teve um episódio, cara, quem tava comentando isso era minha irmã, tá ligado? Teve um episódio que a gente tava falando nossos podres, tá ligado? Que você até falou de quando você tava caminhando e você cagou, tá ligado? E aí a minha irmã me deu bronca, cara. Ela falou assim: o Reginaldo tava perguntando pra você, Leonardo, né, que você acabaçou com as minas, e você só contando historinha leve, ele vai lá e contou a história que ele cagou. Eu já abri o bueiro, eu já metia logo o pé na porta. Então hoje o bueiro é meu, Reginaldo. Hoje o bueiro é meu. É pra dar equilibrado, Não, mas sim, seria legal, sim. Cara, a gente brinca aqui, a gente fala besteira, cara, porque a ideia, eu insisto, é ter um espaço pra gente falar das nossas bostas, lembrando que a gente pode construir um presente, um futuro melhor pras mulheres que estão com a gente, cara. A mulherada tá reclamando que tá zoado e a mulherada tem homem... Mano, a mulherada tem medo de homem. Cara, é zoado. Então, assim, mano, fala das merdas que você já fez, não se orgulhe das merdas que você já fez, tenta falar de uma maneira, né? E conta pra nós aqui, participa com nós, vem participar, vem trocar ideia e tenta ser uma pessoa melhor aí, que todo mundo ganha, mano. A sua mãe vai ficar... Mano, pensa na sua mãe. A sua mãe vai ficar orgulhosa de ter um filhinho que trata bem a norinha dela. Muito bom, muito bom. Fechamos, Reginaldo? Fechou, né? Eu nem sei se o tema vai ser mais o tema do... Tá difícil ter responsabilidade afetiva, né? Tá difícil ter podcast, tá difícil. É difícil arrumar nome. Não, mas é muito bom, cara. Sempre muito bom para você ver como as coisas se entrelaçam, vai puxando outra. Dá para passar muitas horas aqui falando. E a gente tem que fazer uma live com a galera. Mano, vamos pensar um dia. Boa. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, meus amigos. Muito da hora a gente poder trocar ideia toda semana, falar dos nossos negócios nessa grande terapia coletiva que é esse podcast. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, segue a gente, Tadinho Tá Difícil Ser Macho, no Threads, no X, no Instagram. Quer falar com a gente, manda e-mail no tadinho tá difícil ser macho @gmail.com ou manda DM nas nossas redes sociais pessoais, na minha e do Reginaldo. A gente passa áudio de vocês aqui, convida vocês para participar. É uma grande festa. É isso, Reginaldo. Fala tchau, povo. Venha participar dessa grande festa liderada por Leonardo Delmonte E Fernando Cauê. Oi? E Fernando Cauê. Vem muito bom falar com você, sempre muito bom, cara. Um beijo, até semana que vem. Mandem suas ideias, sugestões. Sigam lá e um beijão até semana que vem. Valeu, gente. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.
Valeu.